Meus amados irmãos, neste momento, nós vamos, com a graça de Deus, trazer uma palavra. Quem tiver Bíblia e quiser abri-la, será bem-aventurado duas vezes, porque a Bíblia diz bem-aventurado quem lê e bem-aventurado quem ouve. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero trazer uma palavra sobre Saulo, que depois se tornou, pela graça de Deus, o grande apóstolo Paulo. O nome dele foi mudado, porque quando Deus muda de nome, alguém, é porque essa pessoa mudou de vida. E meus amados irmãos, nós vemos aqui que Saulo, ele era um judeu zeloso da sua religião. Ele era um judeu fanático, cego. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele odiava os cristãos. Para os irmãos terem uma ideia, quando apedrejaram Estevão, foi ele quem segurou as capas dos apedrejadores. Porque naquele tempo as pessoas usavam longas capas, e para trabalhar na pedra, apedrejando, era preciso se desvencilhar do manto, da capa, para facilitar as pedradas. E Saulo segurou as capas, as pessoas tiravam as capas e dava alguém para tomar conta enquanto fazia o apedrejamento. Pois Saulo ficou segurando, guardando as capas dos apedrejadores. Era um homem perverso, religioso, mas perverso. Religioso, mas mau. Religioso, mas de natureza ruim. Tinha a lei de Moisés, tinha o Velho Testamento, talvez de cor, mas a palavra de Deus não transformara a sua vida. Era uma pessoa dura, era uma pessoa perversa. E, meus amados irmãos, ele ficou tão endemoniado, ele ficou tão cheio de potestade, que ele achou pouco o que fez em Jerusalém. Ele achou pouco ter contribuído com a morte de Estevão, que ele arrastava homens e mulheres, onde ele sabia que tinha um cristão, onde ele sabia que tinha um discípulo de Jesus, ele ia lá com violência, com força, para arrastar pelos cabelos, para bater, até matar, e outros lançar na prisão. Era um ódio terrível que ele tinha de crente. Podemos dizer que era uma verdadeira cristofobia. Ele tinha pavor a crente. Ele tinha ódio a cristão. Ele tinha ojeriza à fé cristã. Hoje, nós temos uma cristofobia branda. Nós temos uma cristofobia marrom. Nós temos uma cristofobia cinzenta. E alguém diz, o Brasil não tem cristofobia. Lendo engano. Tem, sim, senhor. De uma forma de uma forma debaixo dos panos, de uma forma cinzenta, como se diz, mas existe. Você pode falar de tudo. Você pode falar dos deuses, você pode defender qualquer fé. Mas quando você vai defender Cristo,
como único e suficiente Salvador, alguém vai ficar arrepiado, alguém vai ficar zangado. Pode defender tudo, menos a fé cristã. Então dizer que no Brasil não tem cristofobia é um ledo engano. É uma falácia, porque tem, sim senhor. Você veja que se fizer uma afronta à religião afro, a imprensa vai se ofender. Se fizer uma ofensa à religião islâmica, a imprensa vai se ofender. Se fizer uma ofensa aos do chamado terceiro sexo, que não existe, mas alguém chama o terceiro sexo, a imprensa vai defender. Se fizer uma ofensa a alguém por causa de raça, a imprensa vai defender. Mas eu não vejo a imprensa defendendo a fé cristã. Eu não vejo a imprensa defendendo a fé do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pegaram um crápula, saíram com ele vestido de Jesus no carnaval, fizeram outro crápula vestido de demônio, batendo no crápula que representava Jesus, fizeram profanação e a imprensa não diz nada, diz que é arte, é arte. Então, meus amados irmãos, você veja que há uma cristofobia, há um ódio, como Saulo tinha ódio à fé cristã, esse ódio ainda está prevalecendo na terra. Mas nós não temos medo, porque o Deus a quem nós servimos é muito maior do que o ódio. O Deus a quem nós servimos opera. O Deus a quem nós servimos é vivo. Ele nem precisa que alguém defenda ele. Ele nem precisa que alguém o defenda, porque ele próprio se defende. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus faz surpresa. Se a igreja orar, Jesus faz coisas inesperadas. Glória ao nome santo de Jesus. Vamos orando, igreja. Se não tem quem nos defenda, se não tem quem seja por nós, mas a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta Saulo se levantar. Não adianta Saulo virar uma fera contra a igreja. Não adianta os governos, não adianta a imprensa, não adianta as mídias se levantarem, porque o Deus desta igreja, ele faz surpresas. Glória a Deus. A igreja segue caminhando. Tem um velho hino que muito pouca gente conhece, mas que eu conheço do começo da minha fé, que já era antigo. Nas lutas e nas provas, o que é que acontece, igreja? A igreja segue caminhando. Meus irmãos amados, e Deus fez uma surpresa com aquele rebelde. Deus fez uma surpresa com aquele Saulo violento, com aquele Saulo cristofóbico. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Essa palavra respirando ameaça, os irmãos que entendem do grego, da semântica grega, eles dizem que essa palavra respirando ameaça significa uma fera que está bufando pelas ventas, uma fera que está irada, uma fera que está virada mesmo, como uma onça que quer pegar alguém, como um leão que quer pegar alguém. A linguagem aqui, respirando ameaças, no grego original, é uma linguagem animalesca, de um animal feroz que quer pegar alguém, que quer devorar alguém. Louvado seja Deus, mas não faz medo. A igreja de Deus, levante a cabeça. A igreja de Deus, pregue o evangelho. A igreja de Deus, levante a bandeira ensanguentada do Calvário, porque Jesus sabe fazer com essa gente. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele estava desse jeito, irado, respirando ameaça, louvado seja Deus para sempre, nós vemos aqui que ele foi ao sumo sacerdote pedir carta de recomendação para as sinagogas de Damasco. Damasco ficava na Síria, fica. Infelizmente, hoje Damasco, ninguém pode ir lá. Nem turista pode chegar lá,
porque a Síria está na mão dos terroristas islâmicos. Já mataram crentes, já mataram pastores, já mataram padres, crucificaram, degolaram e ainda estão degolando. Parece que o cristianismo está sendo varrido da Síria pelos terroristas islâmicos. Mas ali, havia aquela cidade de Damasco, tinha muitas sinagogas. E Saulo pediu carta de recomendação para ir lá, para prender crente, para bater em crente, para machucar crente, por causa do seu ódio à fé cristã. Ele achou pouco o que fez em Jerusalém e agora pediu cartas para ir para Damasco. Irmão, tem gente que é assim, já pensou? De Jerusalém para Damasco, naquele tempo não tinha trem, não tinha carro, era a pé. Eu não sei se alguém pode fazer uma pesquisa rápida de quantos quilômetros de Jerusalém para Damasco. Pois ele saiu a pé, ou a cavalo, ou num jumento. Irmão, tem gente que para fazer o mal, ele vai de jegue, ele vai de cavalo, ele vai a pé, ele vai de todo jeito. Glória a Deus. Para fazer o bem não se move, para fazer o bem nem se mexe, mas para fazer o mal, ele faz. Pronto, pastor Mengado já pesquisou. 218 quilômetros. Louvado seja Deus para sempre, né? A cavalo, né? Ou de jumento. Meus amados irmãos, porque cavalo naquele tempo era gente grande, né? Pago pelo Sinédrio, glória a Deus. 218 quilômetros é como daqui, eu creio que em Santana do Ipanema, mais ou menos isso. Glória a Deus, pois o infeliz saiu de Maceió para Santana, num jegue, glória a Deus, para fazer o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para perseguir crente, para bater em crente. Meu irmão, não se levante, não dê um passo para fazer o mal a ninguém. Diga: Jesus, eu só quero dar um passo se for para fazer o bem. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? Aleluia, nunca se esforce, nunca perca sono planejando o mal contra ninguém. Só faz isso as feras, só faz isso os homens maus, só faz isso os homens perversos. Pois ele foi no lombo de uma montaria, 218 quilômetros, por terras agrestes, por terras desérticas, por terras sem conforto, uma viagem cansativa, mas ele foi para fazer o mal à igreja de Damasco. Louvado seja Deus para sempre. Mas, irmãos amados, eu louvo ao meu Deus, porque o meu Deus e o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus de surpresa. Nós devemos aguardar surpresas de Deus. Nós nunca devemos perder a esperança. Aleluia! Deus está dizendo nesta noite, o impossível Ele faz acontecer. Aleluia, não perca a esperança. Ainda que você tenha um Saulo na sua vida, ainda que você tenha um opressor, ainda que você tenha um perseguidor, ainda que você, a igreja, ou individualmente, ou coletivamente, ainda que nós estejamos enfrentando tempos difíceis, o nosso Deus, Ele faz surpresas. Por isso você não deve desanimar, você não deve baixar a cabeça. Você que está passando por aflições, você que está enfrentando o que você não gostaria de enfrentar, Deus está dizendo pela sua palavra: eu vou fazer surpresa. Quem acredita nesta palavra? Dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. E a Bíblia diz, irmãos amados, e indo no caminho aconteceu. Aleluia, e indo no caminho aconteceu. Irmão, esse Deus a quem nós servimos é tremendo. Ele faz coisas inesperadas acontecerem na minha vida, na sua casa, na sua família, na cidade, no estado, no Brasil, no mundo. Nós estamos enfrentando uma hostilidade. O espírito das trevas está fortemente operando, mas a Bíblia diz que aconteceu, o imprevisível aconteceu, o inesperado
inesperado aconteceu e vai acontecer. A igreja levante a cabeça, porque Jeová ainda trabalha na terra. Não adianta ser uma fera contra a igreja. Não adianta ser uma fera contra crente. Não adianta se levantar como uma fera contra quem serve a Deus, porque Deus faz as coisas acontecerem inesperadamente. A Bíblia diz: e indo de caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia. Irmão, ninguém pode com Jesus. Ninguém pode com Deus. Ninguém pode com os projetos de Deus. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Igreja de Cristo, confia. Igreja de Cristo, anima-te. Igreja de Cristo, fica na presença de Deus, esperançoso. Não deixe a doença da depressão tomar conta de você. Não deixe o estresse lhe dominar, porque a Bíblia diz que subitamente aconteceu. Aleluia. Irmão, tudo que acontece é para o nosso bem. Aleluia. Tudo que acontece é para a glória de Deus. Dizia Agostinho, o grande teólogo do século IV, ele dizia: Deus não permitiria mal algum se dali não extraísse bens maiores. Quando ele permite um Saulo, quando ele permite uma hostilidade, quando ele permite alguém respirando ameaça, alguém bufando pelas narinas contra você ou contra a igreja, é porque ele tem um milagre para fazer. Nada de baixar a cabeça, nada de desanimar-se, nada de esmorecer, nada de dizer está tudo perdido, nada de achar que o diabo venceu. O diabo nunca venceu, nem vence e nem vencerá. O vencedor é Cristo, o vencedor é Jesus, o vencedor é Deus, o vencedor é o Espírito Santo de Deus. Pode montar no cavalo, pode respirar ameaça, pode fazer o que quiser. Deus é maior do que todas as coisas. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmão. O espírito do mundo que está em Saulo é menor. O espírito do mundo que está na sociedade atual é menor. Maior é o que está em nós. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Então, irmãos amados, a Bíblia diz que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Irmão, essa luz aqui era uma luz literal, mas ela representava a luz espiritual que estava brilhando ali. Irmão, a Bíblia diz que as trevas não prevalecem contra a luz. Aleluia. Não adianta, irmão, Satanás se levantar com as suas trevas. Nós estamos vivendo uma época de trevas. Nós estamos vivendo uma época de trevas morais. Nós estamos vivendo uma época de trevas espirituais. Nós estamos vivendo uma época de trevas financeiras, econômicas. Nós estamos vivendo uma época de treva, mas Deus manda dizer que as coisas de Deus, elas acontecem subitamente. Quando a gente menos espera, a luz de Deus brilha. Quando a gente menos espera, o clarão de Deus aparece. Louvado seja Deus. O clarão de Deus representa o brilho da sua glória, o brilho da sua luz, o brilho do seu esclarecimento, o brilho da sua revelação. Vamos aguardar o resplendor, o aparecimento da glória de Deus, irmãos. É subitamente. Você vai dizer: pastor, eu não esperava. De repente, uma luz brilhou na minha casa. De repente, uma luz brilhou no meu marido. De repente, uma luz brilhou no meu filho, na minha filha. De repente, uma luz brilhou lá no meu trabalho. De repente, uma luz brilhou na igreja. De repente, uma luz brilhou na sociedade. De repente, uma luz brilhou nas autoridades. Subitamente.
De repente, uma luz o cercou, um resplendor de luz do céu. Glória a Deus. Vamos aguardar isso, irmãos. Não vamos baixar a cabeça, não vamos desanimar. Vamos aguardar o de repente de Deus. Vamos aguardar o subitamente de Deus. Vamos aguardar as surpresas de Deus que Ele tem reservada para nós. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que caindo em terra, diga comigo, caindo em terra. Foi fraco, diga outra vez. Caindo em terra. Irmão, não adianta não, irmão. Cai tudo por terra. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Augusto, ele acredita que Saulo estava montado num cavalo. Glória a Deus. E pode ser, apesar que naquela época cavalo só tinha gente rica, reis, príncipes e gente de alto rango, como se diz em espanhol. Esses tinham cavalo, mas os mais pobres andavam a pé ou montado num jumento. Mas vamos dizer que ele estava num cavalo, todo orgulhoso, quem sabe um cavalo de raça, né? Um cavalo árabe, porque ali naquela região já circulava cavalos árabes. Sempre a Arábia, ela foi considerada a terra dos bons cavalos. Cavalos que valiam muitos denários. Quem sabe ele ia todo orgulhoso, ele ia todo fogoso, ele ia com a cabeça erguida, com a lança na mão, o chicote na cintura. Meu irmão, não adianta, Jeová derriba por terra. Derriba, irmão. Pode crer nisso, Deus derriba, Deus põe abaixo. Louvado seja Deus para sempre. Não adianta toda soberba, todo orgulho, toda arrogância, Deus põe abaixo. Louvado seja Deus. Deus põe abaixo. A Bíblia diz, e caindo em terra. Caindo em terra, irmãos. Vai cair por terra, irmão. Olha, ou de um jeito ou de outro, a soberba, a incredulidade, a maldade, a arrogância, ela vai cair por terra. Eu posso não ver, você pode não ver, aleluia, mas que vai cair, vai. Não adianta se levantar. Nós sabemos, irmãos, que eu já ouvi uma aula recentemente falando que o poderio dos Estados Unidos está chegando ao fim. Disse que todo império que tem um começo, não é assim, professor? Todo império que tem um começo tem o seu declínio. O império babilônico, o império assírio caiu, o império babilônico caiu, o império medo-persa caiu, o império grego macedônico caiu, o império romano caiu, o império bizantino caiu. Coisas que jamais a pessoa pensava que ia cair, mas caiu, porque tudo cai. Louvado seja Deus. Só quem não cai é Jeová nosso Deus. Mas tudo cai, irmão. Tudo cai. E agora os estudiosos estão dizendo que o Império Americano está caindo. Os Estados Unidos estão em conflito interno. A esquerda, a direita. E tudo indica que o Império Americano está caindo. E os próprios estudiosos dizem que é a China quem está subindo. É a China quem está se levantando. É a China quem está montando no cavalo para dominar, para reinar, para trazer toda a sua ideologia, para trazer todos os seus pensamentos ao planeta Terra. Mas, meus irmãos amados, eu leio a minha Bíblia e diz que o Saulo que respirava ameaça, o Saulo, aleluia, que prendia crente, o Saulo que batia em crente, o Saulo que pintava e bordava, caindo em terra. Irmãos, a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus voltar, eu acredito que talvez esse império que está se levantando, a Bíblia diz que vai se levantar por pouco tempo. Está escrito em Apocalipse que é por pouco tempo. Sabe por quê? Porque Daniel, ele viu uma estátua. Vocês estão lembrados da estátua de Daniel? Diz que a cabeça era de ouro, representa o Império Babilônico. Os peitos eram de prata, representa o Império Medo-Persa. O ventre era de bronze, representa o Império Grego,
macedônico, as pernas eram de ferro, representa o Império Romano, e os pés eram de barro misturado com ferro, que fala de fortaleza e ao mesmo tempo de fragilidade. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que aquela estátua enorme, aquela estátua tão grande, mas de repente Nabucodonosor olhou e ele viu que vinha uma pedra do céu, e a pedra vinha com força, e a pedra vinha com violência, e a pedra bateu nos pés da estátua, e a estátua virou, e a estátua virou pó, e a Bíblia diz que deu uma ventania, e o vento levou o pó daquela estátua, levou o Império Babilônico, levou o Império Medo-Persa, levou o Império Macedônico, levou o Império Romano, levou os pés, levou as nações, levou tudo. Mas a Bíblia diz que a pedra que caiu do céu e derribou a estátua, a pedra cresceu e encheu toda a terra. Irmãos, a vitória é nossa. Eu acredito que essa vitória já está perto. Quem é essa pedra que vai vir do céu? Diga o nome dele. Quem é essa pedra que vai vir do céu a qualquer momento? Diga o nome dele e dê um glória para ele bem forte nesta noite. Eu estou esperando a pedra que vai derribar a estátua de Nabucodonosor. Aleluia, aleluia. Aí vocês vão cantar, nós vamos cantar aquele hino que diz assim: o Senhor Todo-Poderoso reina. Aleluia, aleluia. A rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, ela ouviu este hino. Como é o nome deste hino, pastor? Pois o Senhor Oni. Cadê Josué? Me ajude. Como é o nome desse hino? É o Aleluia de Handel, né? De Handel. O Aleluia de Handel. A rainha da Inglaterra, ela ouviu pela primeira vez esse hino, um concerto lá em Londres. A rainha Vitória, que era a maior rainha do mundo, ela dominava. Diz que o reino da Inglaterra naquela época, o sol não se punha. E meus amados irmãos, ela disse: eu gostaria de estar viva quando acontecesse esse dia, que o Senhor voltasse para eu me ajoelhar, tirar a coroa da minha cabeça e depositar nos pés do Senhor. Oh, aleluia. Grande é Deus. Eita Deus grande, eu estou sentindo a presença dele. Eu não sei se vocês estão sentindo que a pedra está descendo, a pedra está chegando, a rocha imutável, a rocha inabalável, a rocha que vai derribar todos os reinos mundanos, ela está para vir a qualquer momento. Aleluia. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a pedra veio e derribou tudo. E a Bíblia diz que Saulo caindo em terra. Irmão, levante a cabeça, tudo vai cair em terra. Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja o que a igreja do Senhor derribada. Não tema, igreja. Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Glória a Deus. Nada de temor, nada de medo, nada de assombro, nada de ficar assombrado, porque tudo que ocorre é para o nosso bem, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Oh, aleluia. Grande é o Senhor Deus de Israel. Lá no Salmo 76:10 diz assim: aleluia, até a cólera do homem, ela vai redundar em teu louvor, ela vai redundar em tua glória. Por favor, leia aí, o irmão, que maravilha, que agilidade, bendito seja Deus. Oh, meu Jesus, eu vou dar uma galinha gorda a esse povo, glória a Deus, aleluia, uma galinha velha, glória a Jesus para sempre. Leia aí, meus amados irmãos, por favor, glória a Deus, 1, 2, 3, por favor. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Olha, irmão, até a cólera do homem, até a ruindade do homem, até a maldade do homem vai redundar no louvor de quem? No louvor de quem? O salmista está orando a Deus, porque a cólera do homem redundará em teu louvor. Tudo que o homem faz termina na glória de Deus. Toda besteira que o homem faz, toda a ruindade do homem, a cólera representa a ira, porque representa a ruindade, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que
a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então a cólera do homem representa a maldade do homem, as ações perversas do homem, as ações perversas deste mundo. A Bíblia diz, não adianta, elas redundam, elas transformam-se, elas terminam se transformando no louvor de Deus. Tudo termina para a glória de Deus, irmão. Até a queda do homem terminou na glória de Deus. Porque nós só conhecemos a Cristo porque o homem caiu. Por isso que existe na liturgia antiga, numa liturgia que se perde, ninguém sabe quem foi que criou essa liturgia para as noites de Páscoa, que diz assim: ó feliz culpa que nos mereceu um tão grande Redentor. Um feliz culpa, como é que pode uma feliz culpa? Como é que pode uma coisa dessa? Ó feliz culpa, glória a Deus. Como é que pode uma culpa ser feliz? Pode, porque foi através da queda de Adão que Deus prometeu que da semente da mulher viria um que iria ferir a cabeça da serpente. O pecado trouxe Cristo à terra. O pecado fez o verbo de Deus se encarnar. O pecado fez o verbo de Deus se fazer carne. O pecado fez o verbo de Deus, aleluia, descer. E nós conhecemos a Deus por causa que o verbo desceu. E o que fez o verbo descer foi a queda. Então a ira do homem terminou em quê, irmão? Terminou no louvor de Deus. Terminou na glória de Deus. Hoje tem gente em todo canto dando glória a Jesus. O amor de Deus foi revelado. Como era que a gente ia conhecer o amor de Deus? A gente ia conhecer o Deus Criador, mas não iria conhecer o Deus Redentor. Se não houvesse queda, nós só conheceríamos o Deus Criador, mas não conheceríamos o Deus Redentor. Nós só conhecemos o amor de Deus por causa de quê, irmãos? Da queda. Aleluia. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. O que, igreja? Sendo nós o quê? Ainda o quê? Pecador. Então a queda prova que Deus é amor. A queda prova que Deus é bom. A queda prova que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não fosse a queda, Jesus não teria se encarnado. Se não fosse a queda, Jesus não teria sido levado à cruz. Se não fosse a queda, Jesus não teria pago o preço pelos nossos pecados. E o amor de Deus não seria conhecido. O amor de Deus só é conhecido por causa da queda do homem. Então o que aparecer de ruim, o que aparecer de mal, o que aparecer de perverso, o que aparecer de desgraça, vai ser transformada na glória de Deus. Vai ser transformado no louvor de Deus. O diabo vai ser envergonhado e Cristo vai ser glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Subitamente, aguarde, irmão, aguarde o subitamente de Deus, aguarde o de repente de Deus. A luz é maior do que as trevas. A luz, as trevas, elas não podem com a luz. Aleluia, a luz é mais forte. Glória a Deus. Irmão, se nós apagarmos isso aqui, vai ficar o que? Tudo escuro. Mas quando a gente toca nas teclas que a luz acende, as trevas têm que o que, igreja? Elas têm que desaparecer. Se eu fosse você, eu dava glória a Jesus, irmão. Jeová vai tocar na tecla do céu. Ele vai tocar na tecla do céu e vai aparecer um clarão na tua vida. Vai aparecer um clarão na tua casa. Vai aparecer um clarão no teu trabalho. Vai aparecer um clarão. Quem crê no clarão de Deus, levante a voz e dê um glória para Jesus nessa noite. Aleluia. Saulo, Saulo. E uma voz que dizia, e caindo por terra ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, porque me persegue. Olha, irmão, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Aleluia. Olha, perseguir, a besteira maior que alguém faz é perseguir crente. Glória a Deus. É a maior besteira, é a maior tolice que alguém pode fazer. É perseguir crente. Sabe por quê? Porque se você perseguir um crente verdadeiro, se você perseguir um servo de Deus, uma serva de Deus, ou perseguir a igreja, você está comprando uma briga com quem? Me ajude a pregar. Está pegando uma briga com Jesus. Você vê que Jesus disse: Saulo, Saulo, porque o quê? Ora, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus estava onde? No céu, assentado à mão direita de quem? De Deus. Mas mexer com quem serve a Deus é mexer com Jesus.
Jesus toma as dores. Jesus, ele se atravessa na nossa frente. E ele é o irmão mais velho. Jesus é nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito. No tempo que os meninos brincavam na rua, havia muita briga. É verdade ou não é? Menino dava tapa, levava tapa, e dava cacetada, pedrada. Chegava gente em casa chorando. Hoje não acontece mais isso, mas antigamente era assim. Glória a Deus. E quando um menino queria pegar o outro para bater, aí o menino dizia, peraí, corria, ia chamar o irmão mais velho, glória a Jesus. Aí lá vinha 1,90 m, glória a Deus, aleluia. Irmão, nós temos o irmão mais velho. Quem tem esse irmão mais velho? Quem tem esse irmão mais velho? Dê um glória para Jesus nessa noite. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Não mexa com quem serve a Deus, você vai se dar mal. Não mexa com quem ora, não mexa com quem jejuma, não mexa com quem lê Bíblia, não mexa com quem teme a Deus, não mexa com quem prega evangelho, não mexa com crente que é fiel a Deus, não mexa não, porque Jesus diz, você está perseguindo a mim. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos amados, a pessoa que luta contra Deus é como um boi que vai contra o aguilhão. O que é o aguilhão? É aquele prego que tem na ponta de uma vara. Os sertanejos aqui sabem perfeitamente o que é isso, né? É aquele ferro na ponta da vara. Se você furar o boi e ele vir para trás, o que é que acontece? Ele recalcitrar, ele vai ser ferido, ele vai ser machucado. Irmão, ninguém pode com Deus. A lição desse versículo é que ninguém pode com Deus. O Deus a quem nós servimos é tremendo. O Deus a quem nós servimos é maravilhoso. E quem se meter a besta para recalcitrar contra ele, vai se ferir. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo e atônito disse, glória a Deus, ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu te faça? E o Senhor lhe disse, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. Ele agora disse, Senhor, o que queres que eu faça? Ele agora se quebrou, ele agora ficou mansinho, ele agora ficou, glória a Deus, ele agora ficou quebrantado, irmão. Jesus vai quebrantar a gente. Quem crê nisso, irmão? O Senhor está falando com muita gente aqui nesta noite. Gente que estava montado na soberba, na arrogância, vai ficar quebradinho. E ficou cego, foi ou não foi, igreja? Não vai dar tempo de pregar, porque ainda tem uma programação. Ficou cego e foi preciso pegar na mão de alguém, foi ou não foi? Vai ficar bem quebradinho, irmão, glória a Jesus. A soberba vai ser derribada, glória a Deus. Vai ficar quebradinho, humildezinho, né? Que Senhor, que queres que eu faça? Olha, levanta-te e vai à cidade. E a Bíblia diz, irmãos amados, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele não via, o povo não via ninguém, só ouvia a voz. Ele levantando-se em terra, abriu os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a quem? A Damasco. O homem que estava montado no cavalo, agora estava como uma criança. A gente pega na mão de quem? Pega na mão de quem? Criança, pois virou uma criancinha, glória a Jesus. Parece que eu estou vendo, só faltava uma chupetinha na boca de Saulo. Glória a Jesus, aleluia. O homem valente, o homem brabo, o homem feroz, o homem mau, agora guiado pela mão. Quem pode dar glória ao nome de Jesus nessa noite? Glória a Deus, irmãos. Tem muita coisa para pregar, mas a gente tem que entender que tem uma programação bonita e nós vamos ouvir agora daqui a pouco a pregação bonita.